Grande Jornal Regional Entrevista. O nosso convidado de hoje é canelense, completará 66 anos no dia 21 de abril, filho de Evaldo, do seu Evaldo e da dona Guilhermina Porte, Baratilho canelense, pai da Gabriela, da Lívia, vô da Isabela, da Lara, e aguardando a chegada do neto Augusto, que está pintando por aí. Casado com a enfermeira Cristina Moura, e ele já foi prefeito em 2 oportunidades, entre os anos 2005 e 2008 e 2013 e 2016. O nosso convidado de hoje, dentre todos os prefeitos desde a emancipação do município, foi o único canelense até o presente a assumir a prefeitura. Estamos aqui com Cleomar Porte, porém conhecido carinhosamente como Cleo Porte, ao lado do meu amigo Márcio Gioforte Cabelinho, que vamos hoje entrevistar o nosso convidado, Cleo Porte. Bom dia, Cabelo. Bom dia, Braulio. Bom dia, prefeito. Eu sempre falo prefeito e amigo, né? Eu gosto muito. Cleo, conheço de longuíssima data, né? Então é um prazer. O Cleo, que por muito tempo ficou recluso da parte, né, de mídia, aí resolveu viver a vida dele, né? Se afastar um pouquinho depois dos holofotes, depois do segundo mandato. E é muito legal a clube conseguir conversar com o Cleo. Bom dia, Cleo. Bom dia, Braulio. Bom dia, Márcio, nosso querido Cabelinho, grandes amigos aqui que a gente conquistou ao longo da vida. É um prazer, mais uma vez, a gente poder estar participando aqui desse grande programa, do grande jornal regional. E estamos aí, como tu já colocaste, ficamos um tempo sabático, recluso. Quem me conhece na cidade de Canela sabe que o Cleo participou de 4 eleições, ganhou 2, perdeu 2. Nas 2 eleições em que fomos derrotados, nós ficamos reclusos, deixando o governo fazer o seu programa de governo, não fazendo oposição. Esse foi o motivo, Cleo, desculpa te interromper, esse foi o motivo que você, depois do seu segundo mandato, resolveu, então, digamos assim, dar um tempo na vida pública? Com certeza, Braulio. Já no primeiro momento, eu entendia que Canela precisava de algo assim. Porque uma gestão pública ela não se faz de um governo de 4 anos. Nós temos que ter essa capacidade de admitir a derrota, assim como quando se ganha, somos vitoriosos, porque quem perde, na realidade, é a cidade. No momento onde há uma oposição que só vê as coisas erradas, que não procura colaborar, como nós tivemos em 2 ocasiões, infelizmente não tendo a Câmara de Vereador a maioria, nós sofremos muito nessas 2 gestões. Por isso, toda a comunidade sabe, das 2 vezes, a situação que a gente pegou a prefeitura e baixamos a cabeça e fizemos um trabalho de renovação, um trabalho de tentar, assim como você falou, o Cleo sendo um filho de Canela, resgatar esse amor pela nossa cidade de Canela. Esse foi o trabalho que a gente procurou fazer, trazendo secretários também, a maioria nascidos em Canela, jovens promissores, técnicos em suas áreas, e foi isso que a gente procurou fazer. Eu acho que a cidade é muito além do que um partido político, e nós temos que ter essa capacidade de, ao sairmos de uma eleição, nos juntarmos os cacos e trabalhar em prol da nossa cidade. Bom, claro, vamos começar pelo passado para depois olhar para frente, porque eu acho que é importante a gente relembrar. Eu lembro muito bem do teu primeiro mandato. Era uma época que a rede social não era tão forte, em onde as pessoas conseguiam falar mais olhando na cara, e por isso mesmo, muitas vezes, a realidade aparecia mais fácil, né? Porque hoje a rede social te vende um monte de ilusão, te vende um monte de coisa, que cada um pode falar o que quiser na rede social. E não tá errado também, que seja claro. O teu primeiro mandato foi muito conhecido e vocês batiam muito na tecla da gestão, né? De fazer uma base, isso não aparecer tanto, né? Hoje em dia, para te dar um passo longo, primeiro tu tem que fazer o dever de casa. Como é que foi para ti? Eu me lembro que a eleição
tu mesmo fala, tu perdeu a eleição, depois tu voltou ao governo. Como é que foi para ti fazer uma base, de pegar um governo que muita gente fala, né, de assumir uma prefeitura que não estava legal e fazer toda uma base? O quanto tu acha que isso hoje é importante? Porque hoje parece que as pessoas gostam de mostrar o que fazem, só o que fazem, mas tem todo um processo por dentro, né? E eu me lembro muito que na tua primeira eleição tu falava muito de ter feito a base para conseguir dar o segundo passo. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Com certeza. Se nós não tivermos uma casa arrumada, nós não vamos ter condição de fazermos investimentos. O que eu sempre falava que nós tínhamos que fazer a lição de casa, uma cidade, tu tem que ter prioridades. Nós elencamos como prioridades algumas secretarias, a educação, a saúde, o turismo em Canela e a questão da segurança na nossa cidade, como uma base para iniciarmos o governo. À época que nós estávamos à frente da administração, os recursos eram muito curtos, mais curtos mesmo. Então, nós tivemos que priorizar, nós fizemos um programa de gestão, fizemos com que as nossas secretarias se ajustassem dentro do orçamento, jamais gastando mais do que se arrecadava, né? Buscando recursos externos para fazerem a diferença, mas a gestão, infelizmente, aquilo que a gente tem falado, ela tem que ter continuidade. Nós arrumamos a casa, digamos, e deixamos para o próximo prefeito continuar os ajustes, tanto o Braulio, o Márcio, que a gente não procurou pelo em ovo, como se diz, né? As coisas boas que estavam acontecendo, como à época o sonho de Natal, que havia sido colocado à frente da igreja, nós procuramos continuar e melhorar. E essas coisas que devem acontecer à frente da administração. A gente tem que ter essa capacidade de, ao final de uma eleição, nos juntarmos, não vendo mais o partido político. Sim, isso nós fizemos, e tem muitas testemunhas de outros partidos que o Cléo sempre esteve aberto na prefeitura, recebeu todos, independentemente de partidos, pois no final da eleição nós somos prefeitos de toda uma cidade. E, inclusive, tanto que nós procuramos e o carinho que nós temos pela nossa cidade, que nós fomos o primeiro prefeito que abriu as portas da prefeitura, fazendo um atendimento no saguão da prefeitura, todas as segundas-feiras, atendendo o público em geral. Eu vejo que o prefeito ele não é nada mais do que um ser comum. E eu, graças a Deus, foi uma coisa que eu sempre pedi muito a Deus, eu sou temente a Deus, e pedi que Ele jamais me tirasse a minha essência, que eu continuasse sendo aquele Cléo de antes, o durante e o depois da eleição, ou saindo de uma prefeitura. Porque a vida da gente, ela é um sopro. Ela é tão passageira, tão rápida, que nós não podemos perder tempo com mesquinharias, nós não podemos perder tempo com picuinhas. Então, foi isso que a gente procurou fazer, criar um novo ânimo, um novo momento, e acho que nós conseguimos muito naquela época. Infelizmente, a vida... Tivemos, lá em 2016, alguns problemas internos no partido, e eu achei por bem não concorrer àquela eleição, não disputar. Desculpa te interromper, Cléo. Justamente essa pergunta. Nas duas vezes que você foi prefeito, você não concorreu à reeleição. Isso se deve ao partido, às dificuldades internas do partido? Não, Braulio, na primeira vez... Na primeira vez a gente concorreu. Desculpa. Não conseguimos nos afastar da gestão e acabamos perdendo por pouco. Mas essas são coisas que acontecem, né? Momento que eu já superei tudo isso lógico que um partido ele tem é feito de várias pessoas com ideias diferentes. Eu sempre procurei ser muito democrático, ouvir todo mundo. E alguém chegou, achou que era o momento, né? Mas não se sujeitou a concorrer a vice na época, uma proposta que eu havia feito. E não havendo essa concordância e sabendo que havia algumas articulações, a gente se afastou, mas deixar muito claro, Braulio, no momento em que
saiu o nosso candidato e foi para a eleição. No dia 20 de agosto daquele ano, eu estive na sede do partido procurando o candidato para prestar o meu apoio e não fui recebido, sabendo que ele estava lá no diretório. Então, mas mesmo assim procurei ajudar, porque a gente tinha entendimento que tinha que dar continuidade ao projeto que a gente tinha iniciado. Deixa eu já ir para frente, né? Vamos para frente, Vamos né, para Cléo? frente, com certeza. Eu acho que a gente tem essas questões aí que eu acho que bom que tu deu essa explicação. Acho que muita gente não sabia dessa parte que tu falaste de não ter sido recebido pelo então candidato a prefeito em 2016. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nos últimos anos, o Progressistas, pelas urnas, não foi bem, né? Tanto que o Progressistas hoje não tem uma bancada de vereadores. O que aconteceu com o partido, que sempre foi um dos principais exponenciais políticos da cidade, para, no momento, não ter uma bancada de vereadores na cidade de Canela? Tu tem essa reflexão? Com certeza. Eu fui várias vezes presidente do partido e graças à nossa gestão iniciada lá em 1989, após eu concorrer a vereador em Canela, éramos 100 candidatos, fui o quarto vereador mais votado e fiquei suplente, não me elegi, por causa que nós tínhamos uma coligação com o PDT à época, e o voto era manual, votava no candidato e votava na sigla. Então nós tivemos, segundo o presidente do escrutínio à época, muitos votos anulados e não tivemos suporte para ver o que poderia se fazer naquela época, recurso, coisa. Mas, bola para frente, ano de 89, a época PDS me propiciou que assumisse a presidência do partido, e naquele momento nós começamos a fazer uma grande renovação dentro do partido. Conversamos com a ala mais velha do partido, explicamos que nós precisávamos reoxigenar o nosso partido, e foi isso que a gente fez, respeitando aquelas figuras que até então estavam levando a bandeira do partido, participando de um conselho, e nós buscando jovens, e foi o que aconteceu, onde tornou, à época, o partido, o PDS, um dos maiores partidos de Canela. Nós seguimos a nossa caminhada, sempre vislumbrando o futuro. A eleição e a presidência, o presidente tem que ser de todos os filiados, né? Falo isso em uma crítica onde nós realmente, um partido da grandeza do PP, ele não pode ter nenhum vereador na Câmara de Vereadores. A representatividade que nós sempre tivemos, isso é fruto de uma má administração de um presidente à época. Eu não posso aqui tapar o sol com a peneira, porque nós tínhamos dois vereadores, a Carmen e o Jonas, e antes de saírem vieram se pronunciar com a gente, eu já afastado, de que estavam saindo, não precisavam prestar contas a mim, mas vieram falar comigo, diz que estavam saindo, por isso não conseguiam falar com o presidente, não tinham suporte. E isso também posso ser testemunha, porque ao longo da gestão não houve reunião de partido, não houve reunião de diretório, isso foi havendo um descontentamento. Cléo, eu vou pedir licença para você mais uma vez aqui, a gente vai ter que fazer um intervalo para a gente poder continuar conversando contigo depois do nosso intervalo com o nosso convidado de hoje, Cléo Porte. Voltamos em seguida. Grande Jornal Regional Entrevista. E voltamos então com o nosso convidado, o nosso ex-prefeito em duas oportunidades, prefeito do município de 2005 a 2008 e 2013 e 2016, como falamos no início, é o único prefeito de todos desde a emancipação que é natural da cidade de Canela. Nosso convidado, Cléo Porte, está conosco aqui, nos dizendo aqui em off, né, que nesse momento ele está procurando desenvolver, né, se autodesenvolver e quer um momento de paz. Porém, Cléo, você estava falando para nós sobre a política, enfim, o enfraquecimento do partido hoje, Progressistas, né? Que na sua época, quando entrou, você era Arena quando você entrou ou já era PP? Era PDS. PDS. Era PDS à época, né? E
Mas é essa a realidade. Um partido se faz de pessoas, se faz principalmente de muito trabalho, de muita negação à família, Braulio, Márcio. Eu me lembro que, quando entrei na política, eu nem gostava de política. Mas no momento em que despertou a política em mim, eu fui atrás. Botei como um objetivo, naquela época, em 89, de que um dia eu seria prefeito de Canela. E fui fazendo a minha caminhada sem jamais passar por cima de alguém. Só que a política, ela é desgastante. Para você chegar em algum lugar, você tem que trabalhar e trabalhar muito. Você tem que abrir mão de muitos finais de semana, você tem que abrir mão, muitas vezes, da sua família. E talvez isso que eu esteja passando hoje, essa minha reclusão, essa minha procura da minha espiritualidade maior, desse entendimento das coisas, é para poder viver um pouco mais com a minha família, com os meus netos agora, poder curtir um pouco mais o que talvez eu tenha deixado de fazer com as minhas filhas, com a minha família à época. Sei, mas à época a gente também é novo e quer fazer as coisas, né? Mas não me arrependo de nada do que fiz até hoje, pois a vida é assim. Ela é de conquistas, de derrotas, mas jamais a gente pode deixar... tu podes errar, mas tu jamais pode errar não tentando. Isso eu sempre tive na minha vida. Tentei, erramos, acertamos, mas jamais ficamos em cima do muro. A política, quando nós estamos à frente da prefeitura, nós sempre procuramos tomar decisão, ouvir as partes e muitas vezes acertamos, muitas vezes erramos, mas jamais fiquei em cima do muro. Cléo, vamos falar do atual momento, pode ser? Pode. Deixa eu fazer uma pergunta para o ex-prefeito Cléo, que, né, sempre está envolvido ultimamente junto ao partido, né? Se o Cléo hoje já não quer colocar mais o seu nome à disposição, a gente viu movimentos nos últimos dias do Progressistas onde duas pessoas estão cotadas, né? Provavelmente uma vai ser a cabeça de chapa e outra vai ser o vice, né? Que são o Moisés e a enfermeira Cristina, né? Estão participando do processo, já foi inclusive divulgado isso nos canais de imprensa. Como que o Progressistas está vendo essa ideia de ser provavelmente uma terceira via, né? Porque a gente tinha duas vias bem claras, a situação, e uma via de oposição com o Gilberto César, ex-vice-prefeito, né? Como que o Progressistas está se organizando para ser essa terceira via? Muito bem. O Progressistas está trabalhando em nomes novos, em pessoas comprometidas com a cidade de Canela, e pela nossa visão, pelo nosso entendimento e pelas andanças que eu tenho feito pela cidade, a gente tem visto que é a única possibilidade de realmente haver uma mudança. Nós entendemos que o que está aí já não pode mais continuar em Canela. Jamais na história de Canela nós tivemos fatos com ações policiais, no caso atual, 11 ações à prefeitura. A imagem de Canela foi se desgastando ao longo do tempo por essas questões, e eu não consigo ver que o MDB continue na gestão de Canela. De outro lado, também vejo que uma pessoa que fica 7 anos como vice-prefeito num governo e não toma posição, hoje ser uma solução para a nossa cidade de Canela. Como digo e disse sempre, a gente tem que assumir as coisas que acontecem na prefeitura. Nós temos um prefeito que diz que não sabe de nada do que acontece. Olha, isso é a maior piada que eu já ouvi. Deixa eu te interromper só porque eu queria te fazer essa pergunta e já coloca a resposta. Tu esteve lá dentro 8 anos, né, Cléo? Sim. Tu acha impossível um prefeito estar 8 anos dentro do seu cargo e ele não saber de nada? Tu acha isso impossível? A pessoa, Cléo, tudo que aconteceu
que a gente sabe com a Operação Caritas. Tu acha impossível o prefeito não saber de nada? É impossível o prefeito não saber. Começa porque os seus secretários são indicados pelo prefeito. Então, tudo passa pelo gabinete do prefeito. O prefeito é o último a assinar qualquer documento, passa por vários setores, e isso é uma coisa que me parece que está brincando com a inteligência do cidadão canelense. Ora, como eu não vou saber de uma coisa? Nós tivemos problemas, mas quando aconteceram os problemas, nós tivemos a capacidade de afastar, inclusive teve gente presa no nosso governo, funcionários, inclusive. Nós fizemos a nossa parte. Enquanto nós estávamos à frente da gestão do município, nós estávamos ali para fazer a coisa certa. Tanto é que pessoas que nós demitimos não ficaram meus inimigos. Por quê? Porque chamei e disse, infelizmente você errou e vai ter que pagar o seu erro. E o erro, muitas vezes, foi a demissão. Teve gente que foi presa. Mas é a vida. O ser humano faz opções de vida. O político faz opção de vida, trabalhar correto ou levar para o outro lado. Nós estamos vendo um país totalmente atirado às traças. E eu começo a olhar a nível federal, trago para o nosso município, me parece que é um espelho em menor tamanho de tudo que está acontecendo lá no Brasil, está acontecendo em Canela. Canela jamais, em nenhum governo do passado, houve isso, e tu dizer que não sabe, isso é brincar com a inteligência do canelense. Cléo, nesse momento se fala muito em constituir, digamos, uma forte oposição ao atual governo. Você acredita que deveria existir, por exemplo, uma associação de forças, enfim, que os partidos opositores devessem efetivamente se coligar, fazer uma oposição forte ao atual governo de Canela? Olha, Braulio, para haver uma oposição, começa que os pré-candidatos têm que ter humildade. Nós tivemos um caso, realmente, o PP, na sua fraqueza que estava conversando com todos os partidos. O Cléo até nem estava participando, mas sempre sabendo pelo presidente, pelos demais membros da executiva, do partido. Para ti, tu tem que entrar num processo zerado, né? Nós, partido A, B, C, nós temos esses candidatos para indicar, nós temos esse. Tá? O que aconteceu é que, nesse processo, um partido foi e disse que participaria, gostaria de participar, mas que o candidato à cabeça, prefeito, era tal. Então, começa a se fechar portas. Para te fazer uma oposição, para te fazer uma eleição onde você realmente queira, você tem que construir um plano de governo que contemple os partidos, que contemple a cidade. Você tem que ter essa humildade de colocar seu nome para ir a uma pesquisa, para ver quem está em melhor situação para ser a cabeça de chapa, vice. E isso acabou não acontecendo e inviabilizou, mas o nosso presidente, que responde pelo partido, o PP sempre esteve aberto. Então, essa questão do processo de fazer uma oposição ao sistema que está aí, eu acredito e tenho passado na cidade, Braulio, Márcio, de que o PP está ressurgiu muito rapidamente. Assim, no momento onde surgiram os nomes do Moisés e da enfermeira Cristina, nós tivemos já um grande crescimento de novos filiados, de pessoas se colocando à disposição para concorrer a vereador, e é isso que nós estamos avaliando, né? Porque quem diz que somente fazer uma associação com vários partidos se ganha uma eleição? Nós tivemos um grande exemplo lá em 1996, retroagindo um pouquinho, Márcio,
Onde, em 1992, o Cléo foi vice do Darcy Tomasi, que havia sido 2 vezes vereador, né? Inclusive, alguns membros do nosso diretório queriam que o Cléo concorresse contra o Darcy no diretório, e o Cléo sempre foi um cara de respeitar hierarquia. O Darcy era a pessoa que estava pronta, não houve um consenso em candidatura a vice-prefeito, o Cléo teve que concorrer como presidente do partido, concorreu com o Darcy. Perdemos a eleição por muito pouco. O Cléo continuou trabalhando os 4 anos. Chegou na eleição de 96, nós estávamos muito bem, por dizer, de 89 a 96, dediquei a minha vida trabalhando a isso. E chegou naquele momento, o partido que hoje está aí, o MDB, simplesmente ofereceu a cabeça ao PPB, à época, mas o candidato não poderia ser o Cléo. Indicaram o nosso candidato. O Cléo, como respeita e sempre respeitou, se retirou e deixou acontecer a eleição, onde se uniram os 2 maiores partidos à época, MDB e PPB. A época PPB. A época PPB. E o que aconteceu? Perdemos a eleição. Então, essa conta, ela hoje cada vez não fecha mais. Porque o cidadão, ele hoje, ele não tem mais esse arraigamento partidário que nossos antigos tinham. Hoje o cidadão procura pessoa. Ele não está mais ligado em partidos, não significa nós tendo 1.200 filiados, que nós temos Traduz em voto. Que traduz em voto. Então, essa consciência a gente tem de que nós procuramos, nesse momento, ajudar a ressurgir o nosso partido. E estamos no caminho certo. Nós temos 2 nomes muito bons, 2 pessoas ilibadas da nossa comunidade. O Moisés, um funcionário de carreira, bacharel em turismo, com várias graduações, uma pessoa comprometida com essa cidade. De outro lado, nós temos a enfermeira Cristina, que tem um trabalho maravilhoso à frente da saúde, com tratamentos especiais de feridas, uma pessoa muito querida na comunidade. Falo porque eu ando na cidade, quando se cita o nome dela, ela tem vida própria, ela escolheu o caminho, o Cléo não interferiu, mas no momento que ela escolheu esse caminho, assim como ela ajudou o Cléo no passado, o Cléo está aí para ajudá-la. Cléo, agradecer sua participação, porque chegamos ao final aqui do nosso bate-papo com o nosso convidado, o ex-prefeito Cléo Porte, que esteve conosco aqui, falando um pouco do atual momento, e contando um pouco da sua história e também, obviamente, o que ele espera aí para o futuro da cidade. Cléo, obrigado a você, um grande abraço, viu? Muito obrigado, Braulio, obrigado, Márcio. Sempre é um prazer a gente poder, mesmo que nesse período todo afastado, participar dos programas de vocês. Um abraço à comunidade canelense e o nosso PP está vivo. Obrigado, Cléo. Aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional Entrevista.